Amém? Boa noite. Glória a Deus. Vamos deixar aqui esse símbolo para que Deus esteja remindo o nosso país. Amém? Enquanto a gente busca a presença dEle. Amém? Glória a Deus. Bom, gente, hoje eu quero fazer um mini resumo, porque não vai dar tempo de falar sobre tudo, sobre as tribos de Israel. Porém, gente, eu falei já com o Bruno, acho que a gente tinha que começar tudo de novo. Meu Deus, é muita informação. Tinha que ter, acho que, uma escola sobre a tribo de Israel. Porque é profundo demais, é forte demais. Então, vou tentar enfatizar mais nas bênçãos proféticas da vida deles, mas a vida deles em si, o pós, também é tudo muito interessante, muito forte, porém não dá tempo de fazer esse estudo assim tão a fundo. Então, eu vou falar aqui algumas, vamos ver se o Bruno vai querer falar as outras, na próxima, que eu já falei com ele. Ele ainda vai pensar, porque ele falou que acho que não aguenta mais falar de tribo, né, amor? Você não aguenta mais, né, pensar em tribo. Aguenta mais um pouco? Porque, gente, são tantos detalhes, isso porque a gente ainda tem sido superficial. Eu peguei mais algumas coisas aqui, mas ainda é mais fundo ainda, e daquilo que eu vou vendo ainda é mais fundo. Meu Deus, é forte demais. E elas estão de Gênesis a Apocalipse. Mas eu também depois quero passar para os pastores, que aí eu já achei um pouco mais, não sei, talvez perigoso. Tem um estudo que fala sobre o aniversário das pessoas. Eu não queria passar isso no púlpito antes de examinar bem, né, da onde vem e tudo mais, se aquilo é uma fonte muito real, porque é um estudo feito por uma pastora que ela coloca cada mês do ano e cada pessoa que nasceu naquele mês representa uma tribo, de uma forma lá, mas mesmo assim eu achei que era melhor dar uma pesquisada a mais, sabe, não passar para vocês, você é dessa tribo, eu queria fazer isso hoje, mas aí você fica todo feliz e a gente não tem certeza daquela fonte, sabe? Obrigada, Marcos. Amém? Então vamos lá, vamos receber o profético das tribos, amém? Vou tentar falar sobre 6 aqui. A gente usava um culto todo para falar de uma, eu queria falar de 12, mas vi que era impossível, eu vou tentar ao máximo 6. Então, a primeira tribo, o primeiro filho, alguém lembra quem era? O primeiro filho de Jacó, daquela guerra, de quem que vai ter filho primeiro? Alguém lembra? Rúben, muito bem, o primeiro filho de Jacó foi Rúben. Então Rúben foi o filho primogênito, aquele que abriu a madre e aquele que representou a força e o vigor daquele pai. Ele foi o mais excelente em alteza e poder. Uma das cores da tribo de Rúben é o azul, que ficou, né, no peitoral dos sacerdotes. E essa tribo, ela recebeu uma bênção que está em Gênesis 49:3. Quando ele nasceu, ele já recebeu da mãe dele, a bênção está em Gênesis 29:32, que é: Deus atendeu a minha aflição. Quem quer ser atendido da sua aflição hoje? Todos nós queremos. Senhor, atende a nossa aflição. Deus atendeu a aflição daquela mulher. Olha, eu fico vendo essas mulheres, gente, aqui da Bíblia, disputando para ter filhos, que elas honravam os maridos tendo filhos. Quanto mais filhos elas tinham, mais elas honravam os maridos. E hoje em dia, quanto menos filho tem, nem o marido quer. Nem o marido quer saber de filho. E os homens nem são mais honrados, nem são queridos dentro de casa, sabe? Assim, o marido é tipo burro de carga, é tanta coisa, né, que foi assim se quebrando ao longo dos tempos. Uma coisa que era tão lindo, que dar um filho a um homem era uma honra tão forte.
A pastora quase que ela faz as 12 tribos de Israel, porque ela teve 3 filhos homens seguidos, né? Se ela continuasse tendo, ia continuar saindo homem aí, e ia ser as 12 tribos de Israel, mas o pastor não quis. E naquela época, quanto mais filho desse, melhor era. Olha só, ele já mandou cortar logo a mulher, tadinha. Mas o quanto nós precisamos, como pessoas bíblicas, não esquecer desses princípios, aplicar eles na nossa vida. Se você não vai honrar seu marido enchendo ele de filho, porque talvez ele nem queira, mas que você o honre, porque isso é bíblico. A mulher que honra o seu marido, de inúmeras formas você pode honrar, fazer com que seu marido se sinta honrado. Amém? Olha o Mateus ali, alisando a Bianca para ela honrar ele com o filho, né, Mateus? Está muito cedo, Mateus. Você casou tem alguns meses, calma. E essa mulher, quando ela viu ali que ela engravidou e aquele filho nasceu e ela deu o nome para ele de Rúben. Rúben significa isso, né? Um atendimento da aflição. E, gente, as tribos, ela trouxe algo tão forte para as nossas vidas, que eu vou contar só quando nascer. Quando nascer, eu vou contar muita coisa que aconteceu por essa gravidez. Mas eu engravidei dentro das palavras das tribos, porque elas foram muito proféticas. Ela falava sobre romper a madre, falava sobre Deus te ouviu, Deus te atendeu, e falava assim sobre nascimento e tudo mais, e aquilo foi muito forte para mim, eu tomei muita posse disso. E isso trouxe muita bênção sobre a minha vida. E esse é o testemunho da minha vida em relação a ter ouvido essas palavras sobre as tribos. E eu quero que cada um de vocês ouçam as palavras e Deus libere testemunho sobre você. Que você ouça essa palavra e você fale, não, eu tenho um testemunho daquele dia que eu aprendi, que eu abri meu coração para entender o que estava acontecendo no mundo espiritual, para que aquilo fosse liberado sobre a minha vida. Então, as palavras das tribos, elas são proféticas, para que você receba, independente daquilo em que você esteja buscando, e aquilo venha acontecer, porque depende do seu, sabe, da sua sede mesmo, de como você vai receber a palavra de Deus, que foi dada de uma forma sobrenatural. Hoje, o pastor não precisa pegar os filhos dele quando ele estiver na beira da morte, e ali abençoar cada filho, liberar uma porção maior para o Nado, uma menor para o Bruno, uma menor ainda para o Paulo, que é o mais novo. Isso não precisa mais acontecer, porque nós estamos na aliança da graça. Então, tudo aquilo que foi abençoado, nós podemos receber agora. Nós não precisamos esperar que o nosso Pai nos abençoe, como Jacó fez com os filhos dele. Nós podemos tomar posse e acesso de todas as bênçãos que todos eles receberam. É o que eu quero que o seu coração se abra essa noite, para você receber em todos os sentidos das bênçãos, para que Deus traga essa graça sobre você, e para cada situação da sua vida, você tome posse e você acredite que essa tribo, a bênção que tem essa tribo, vai fazer ter testemunho na sua vida, amém? E aí, depois que ele recebe a bênção quando ele nasce, depois, no leito de morte, ele recebe a bênção do pai, que está em Gênesis 49, 3, que Jacó diz assim para ele. Vamos ler lá. Gênesis 49, 3. A gente vai ler bastante. Gênesis 29, Gênesis 49 e Deuteronômio 33. A bênção da mãe, a bênção do pai e a bênção de Moisés. E aí, Jacó abençoa ele dizendo assim: Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás mais o mais excelente, porquanto subsiste ao leito de teu pai. Então contaminaste, subiu a minha cama. E aí entra a parte que ele tinha tudo para ser o filho primogênito, ter uma bênção extraordinária. Mas lembra que ele dorme com a serva?
ele dorme com a serva que é do pai, e aí ele estraga toda, ele perde a bênção da primogenitura por causa do pecado dele, aí ele não tem mais a bênção da primogenitura. Foi até que o Bruno pregou a semana passada, que quem ficou ainda com a bênção da primogenitura foi o último filho. O último filho, exatamente como diz a Bíblia, que os últimos serão os primeiros. É o que eu tenho crido pelo Brasil, os últimos serão os primeiros, porque ô terra que ficou sempre em último lugar no mundo, mas os últimos serão os primeiros. E aí foi passando uma tribo para outra, perdendo, sabe, toda essa graça, porque depois que o primeiro filho perde a bênção da primogenitura, tinha que passar para o próximo. Aí entra no próximo filho, que foi Simeão. Assim que ele nasce, a mãe dele dá esse nome para ele, que significa Deus me ouviu. Quem aqui quer que Deus te ouça essa noite? Quem quer aqui dizer algo para Deus e ser ouvido? Porque uma coisa é você falar para Deus, outra coisa é Ele realmente ouvir você. É outra coisa, é uma distância. Está em Gênesis 29, 33. Só que o Bruno, que pregou sobre a tribo de Simeão da outra vez, e aconteceu uma história de vingança. Não sei se vocês lembram o que aconteceu com Simeão. Foi até muito engraçado Simeão, porque a gente falou sobre a tribo de Simeão, e quando a gente fez uma prova na célula, se eu não me engano, de Lucas, eu coloquei lá, quem foi Simeão? Falei, essa vai pegar. Teve um monte de gente que colocou que foi uma tribo. Só que no livro de Lucas está escrito que Simeão foi um homem que ele precisava abençoar Jesus quando ele nascesse, e ele disse, eu só vou morrer depois de ver o meu Senhor, era uma promessa. E ele vê Jesus bebê e ele fala, agora o teu servo pode descansar, pode morrer, que ele tinha visto Jesus, né? Uma coisa muito linda. Então confundiu as pessoas na célula, o Bruno até cancelou, não vai ter mais prova na célula, não por causa disso, não, mas o Bruno cancelou, porque tem que estudar muito, e aí não é por causa disso, tá, gente, mas porque ele decidiu cancelar, ficou com dó das pessoas às vezes que chegam no dia da prova, ou aquelas pessoas que faltam quando sabem que vai ter a prova. Foi cancelada a prova. Mas foi muito legal, essa resposta eu nunca mais vou esquecer. Porque, assim, marcou a pessoa sobre a tribo. Mas o livro era outro Simeão, não era o mesmo. Então, Simeão, ele era para ser o próximo filho ficar com a primogenitura. Mas Simeão, pelo que eu entendo aqui, não tem um versículo que diz assim, que Simeão foi o líder da vingança, tal. Mas o que eu posso entender é que os dois que fizeram vingança contra a irmã, foram Simeão e Levi. Levi teve um outro destino diferente de Simeão. Está lá em Gênesis 34, depois vocês lerem, vocês vão ler na sua casa se você quiser anotar. Eles fazem vingança da irmã, que chama Diná. Um homem chamado Siquém, ele agarra, né, a Diná, se apaixona por ela, desonra ela, e aí os irmãos se revoltam com essa situação. E então, ao invés deles terem uma autorização de Deus, porque, gente, no Antigo Testamento, era muito comum, olho por olho, dente por dente, era muito comum isso. Mas se não tivesse, né, quem era de Deus, não tivesse a autorização de Deus para fazer isso, não era abençoado. Vocês viram o tanto de gente que Davi matou. Por que Simeão não pôde ir lá e fazer justiça? Ele não tinha uma autorização de Deus, ele fez por ele mesmo de vingança. E ele se junta, né, com Levi, eles fazem um acordo, se quem fica muito apaixonado por Diná, e eles fazem um acordo muito esperto, olha, mas ele pede, né, eu faço qualquer coisa para casar com sua irmã, bababá.
O pai dele também pede, meu filho se apaixonou, o que a gente faz para juntar os nossos povos e eles se casarem? Aí ele fala assim, tá bom, só que você vai ter que ser circuncidado. Eles ficam 3 dias circuncidando todos os homens deles. Pensa, homens em torno de 20 anos, sendo circuncidado no meio dos desertos, né, que eles viviam, na espada. Eles ficaram 3 dias sendo circuncidados, sem anestesia, sem cuidados médicos, sem remédio para dor. Eles foram muito espertos. Quando eles fizeram, né, o acordo, os caras estavam lá se circuncidando, eles invadiram o lugar, porque os caras iam estar o quê? Tudo fraquinho, né? Pensa, homens que jogam bola, se você tomar uma bolada na perna, perto das suas partes íntimas aí, já quase morre. Aí pensa fazer uma circuncidação lá, pá! E aí, sem um dipironazinho, sem nada. Nem dipirona ia resolver, né? Sem um que teria que tomar depois de uma circuncisão. Anestésico forte, como chama? Morfina. Tem outro, aqueles que é grandão, como chama? Antibiótico. Nem gelo, nem nada. Eles pegaram os homens tudo lá morrendo, parecendo um monte de homem que tinha acabado de levar uma bolada, sabe, no jogo. Invadiram tudo, mataram todos eles. Matou de vez. Acho que eles até preferiram a morte, porque a dor que eles estavam sentindo ali ia demorar para se recuperar. Matou todos eles, roubou tudo que tinha de importante lá na terra deles, levou tudo embora e resgatou a irmã que tinha sido já raptada, já estava lá. E eu fiquei olhando assim, mas cadê a reação dessa mulher, né? E ela se apaixonou por ele também, ela queria ficar lá. Você só vê ela igual uma boneca, rouba, leva, fala que vai casar, o irmão vai, se vinga, rouba ela de novo, mata. E se ela tivesse gostado do homem, ela também quisesse casar com ele, né? Igual Troia. Troia, o Aquiles, ele pega lá a mulher, depois ela fica com raiva dele, depois ela acaba gostando dele, aí matam ele, aí ela vai chorar. Eu fico imaginando tipo essa cena, porque não tem manifestação nenhuma dessa coitada dessa moça, ela não tinha voz. Mas aí, por causa dessa vingança, eles não recebem a bênção do pai. Eles não têm a bênção de estarem ali triunfando como os outros irmãos. E quem nutre vingança não tem promessa. Todos aqueles que nutrirem vingança. Então pensa aí, você é aquele que se vinga, se mexer com a sua irmã, se mexer com a sua mãe, se mexer com o seu pai, você vai se vingar, você vai matar, você vai arrancar o pescoço, você vai circuncidar o cara. Quem se vinga não tem promessa, fica afastado das promessas de Deus, não vai se cumprir promessas na vida dessa pessoa, até que ela se arrependa demais. E para que não eles ficassem totalmente desamparados, porque ficaram sem bênção, eles entraram na tribo de Judá, depois foi incluído na tribo de Judá, mesmo em meio a todas aquelas situações, que ainda é uma linhagem messiânica. Ou seja, quem é aquele que traz redenção sobre a nossa vida, que nos lava do pecado? Quem que é? É Jesus. Então, mesmo num tempo onde nem existia, gente, nem existia ainda a redenção de Jesus pelos pecados, aqueles que pecaram gravemente já foram colocados ali, debaixo da tribo de Judá, que estava na linhagem de Jesus. Olha que coisa mais linda. Mesmo no pior momento, na pior situação deles, eles foram redimidos ali na velha aliança, do Velho Testamento. E aí vem Levi. Levi, que o nome dele significa união. Quando ele nasceu, a mãe dele disse assim: agora esta vez se unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado.
por isso o chamou de Levi. Ela achou que o terceiro filho traria união. Então, o significado de Levi é união, é unir. E Levi foi também um dos que ficaram sem bênção, porque estava junto com Simeão, lá na vingança da irmã dele. Só que ele teve um destino diferente, teve uma história diferente. Depois você não ouve mais falar ali do que aconteceu com Simeão, como ficou a vida dele, mas de Levi você ouve. Levi, ele foi escolhido entre as tribos, escolhido por Deus, por causa do arrependimento dele. Está lá em Números 16, vamos abrir lá. Números 16. Números 11, 16. Diz assim, pode ler? Números 11, 16. Lindo. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. E Números 8, volta um pouquinho, Números 8, do 20 ao 22. Na verdade, começa do 11, mas fica do 11 até o 22 e depois até o 26, mas eu vou só ler o 20 aqui para enfatizar. E assim fizeram Moisés e Arão, toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram, lavaram as suas vestes, e Arão os ofereceu por oferta, movida perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles, para purificá-los. E depois vieram os levitas e exerceram seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os filhos, como o Senhor ordenara a Moisés, acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E eles tiveram uma redenção de poder continuar, ou seja, a herança deles agora era o Senhor. Eles ficaram sem herança de ser um povo numeroso, de serem prósperos, de serem um monte de coisa. Perderam a herança de, vamos dizer assim, uma herança material, e eles receberam uma herança eterna. O Senhor se tornou a herança da tribo de Levi. Então, diante de tudo isso, que você vai assimilando a sua vida, será que existe alguma vingança em mim que me faça ser tirada das promessas de Deus? Porque às vezes quando nós conhecemos, a gente estava até falando ontem de uma pessoa que nós conhecemos que depois que ela cometeu um assassinato, era da igreja, nunca mais essa pessoa conseguiu se firmar em nada. A pessoa era uma pessoa maravilhosa, tinha tudo para ser alguém incrível, mas depois que se envolveu nisso, é uma pessoa que nunca nem teve, vamos dizer assim, indícios para isso. A pessoa foi super bem criada por pai, por mãe, uma pessoa muito amada. E mesmo assim, quando a pessoa se envolveu com coisas erradas, depois se envolveu com assassinato, com roubo, começou a se envolver com coisas pesadas, a pessoa nunca mais conseguiu voltar para nada. A pessoa se perdeu totalmente, a vida da pessoa acabou. E isso é um ponto onde a gente, assim, existem escolhas que a gente faz para a nossa vida que não vão ter voltas. Às vezes você pode falar, nossa, graças a Deus, ufa, Deus redimiu, né, Simeão, Levi, teve uma chance para eles. Amém. Se você já fez, que você clame para que haja essa chance para você. Mas se aquelas pessoas que pensam em fazer, não acreditem que para você vai ser igual, antes de você fazer, porque tem pessoas que tomam esses tipos de decisões que não voltam nunca mais. E a gente lamenta muito quando vê, sofre muito, porque fala, meu Deus, essa pessoa tinha tudo para ser extraordinária. Como ela pôde chegar a um nível
tamanho de se tornar assassino, bandido. Porque quem faz um assassinato uma vez é assassino. Cometeu um assassinato é assassino. Não... mas foi só um. Depois que foi o primeiro, fica fácil fazer os próximos. Uma hora aquilo desperta. E principalmente aquelas pessoas que mergulharam na presença de Deus. Tamanha seriedade da gente se envolver com as coisas de Deus. E a tribo de Levi teve um fato curioso sobre eles, que Levi ele teve 3 filhos, que foi Gerso, Coate, Merari. E dessa linhagem de Coate nasceu Moisés e Arão. Dos filhos de Levi, que era para serem pessoas totalmente, vamos dizer assim, excluídas, né? Mas na redenção de Deus, um dos filhos dele, que assim como eles foram separados para que a herança dele fosse de sacerdócio, de servir a Deus, de só preparar as coisas do templo, como eu falei para vocês que está lá do 8:11 ao 19, está ali só explicando o que os levitas iam fazer, que eles iam separar os animais, os sacrifícios, o que eles iam fazer. E o próprio Moisés nasceu da linhagem de Levi. Olha que coisa maravilhosa. Moisés já estava, Deus já estava vendo. Sabe, às vezes você pensa, nossa, será que a família da onde eu nasci é realmente a família certa? É a família certa. Da onde você veio, é exatamente da onde você tinha que vir. É exatamente ali o lugar onde você tinha que aprender e ter todas as lições de vida que você tem para a sua vida. Exatamente da onde você veio. O ventre que você nasceu, o pai e a mãe que você teve, todas essas situações cooperaram para formar o caráter da pessoa que você é hoje. Foi estratégia de Deus, não é um acidente. Nossa, coitado, nasceu naquela família. Às vezes a gente fala isso, não fala? Oh, meu Deus, coitado, nasceu naquela família. Nossa, se ele tivesse outra família, aquela pessoa ia ser tão melhor, coitada. Não, ela nasceu na família certa. Ela vai ter que aprender como saber lidar com aquilo, ou saber como receber aquilo, porque alguns também não dão valor. Às vezes tem a família boa demais e a pessoa não presta. Mas são inúmeras situações, só para você entender. Deus sabe a família que você nasceu. Deus sabia o que estava fazendo quando deixou que Moisés e Arão nascesse da família de Levi. E ainda no futuro, Moisés abençoa as tribos. Olha que coisa. Ele é nascido de uma tribo e depois ele é alguém que vai abençoar essas tribos dos filhos de Jacó. Se era sempre o mais velho, eles eram mais velhos ainda que Moisés, para poder receberem essa bênção extraordinária. Quando eles ficaram isolados de receber essa bênção, por causa da atitude deles, eles receberam uma maior. Ao meu ver, a tribo de Levi ainda ficou num lugar mais alto. Ainda foram escolhidos como aqueles que iam cuidar somente das coisas do Senhor, separar somente aquilo que era das coisas de Deus, coisas separadas, coisas consagradas, coisas santas. Ao contrário de todos os outros, cada um tinha uma posição especial. Uma das mais lindas, né, é a de Levi, porque eles eram aqueles servos a cuidarem das coisas do Senhor. E entra a tribo de Judá. Judá significa louvado, e louvado também é gratidão, é louvor, é adoração. Quando Judá nasce, lá em Gênesis 29:35, vamos abrir lá. Gênesis 29:35, o que a mãe dele diz quando Judá nasce. Olha, foi rápido, hein? E concedeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: esta vez louvarei o Senhor. Por isso o chamou Judá e cessou de dar à luz. Porque ela estava tendo uma expectativa que a cada filho aquele marido se apaixonaria por ela.
Mas quando Judá nasce, ela olha para aquele rostinho e ela fala: ah, Senhor, eu só posso te louvar. Ah, Senhor, eu só posso te agradecer, eu só posso te adorar, eu só posso te exaltar. Sabe quando ela já não fala mais: agora meu marido se unirá a mim, agora Deus me ouviu, agora... Ela começou a entender que ela não tinha mais nada que ela fizesse que faria com que aquele marido se apaixonasse por ela. Então ela entendeu: só te adorarei, Senhor, agora eu só vou te louvar. Por isso a tribo de Judá é conhecida como uma tribo de adoração, porque desde que ele nasceu, ele foi visto como um símbolo de uma mãe que ia parar de fazer qualquer outra coisa, ela ia adorar a Deus. Quando ela viu aquele rosto, ela disse: agora eu só adoro, eu só vou louvar mesmo. E quando um pouquinho mais para frente, os irmãos tentaram matar José, Judá foi aquele que se levantou para falar que não, não vamos matar ele, porque aonde tem Judá não tem morte. Amém? Se tem Judá em você, se tem marca de adoração em você, de louvor, de gratidão, não vai ter morte, não vai reinar o espírito da morte. Amém? Aleluia. Se você tem alguém ali numa situação de caso de vida ou morte, ensina adoração, porque aonde tem adoração não tem espírito de morte. Aleluia. Amém? E assim que Judá se manifestou dessa forma ali, ele se posicionou: não pode, nosso irmão não pode morrer. Passou uma caravana e eles venderam José. Eles venderam José, mas não mataram. E o que aquela caravana carregava, que era bálsamo, que era mirra, também significava que aquela caravana tinha um propósito espiritual e profético sobre a vida de José, que iam curar as feridas dele por tudo aquilo que aqueles irmãos fizeram, que mais para frente é quando ele pode ajudar toda aquela família que se perdeu. As curas, elas precisam vir na nossa vida, às vezes de uma forma provocada, né? De uma forma que a gente mesmo entenda o quanto a gente precisa de cura. E também, às vezes, o momento nos leva a sermos forçados a buscarmos por cura. E aconteceu uma coisa essa semana tão linda. Eu fiquei muito emocionada. Eu falei: eu vou guardar isso no meu coração para o resto da minha vida. E eu quero que isso faça parte da sua vida também, que você possa levar isso para você. O sofá da sua casa, a mesa da sua casa é lugar para cura. É um dos primeiros lugares onde os seus filhos devem conhecer como lugar de cura. E o Bruno foi pregar numa igreja na quarta-feira e tinha um menininho muito especial mesmo. A hora que eu cheguei, eu vi um menininho ajoelhado na cadeira orando, né? Que são aquelas igrejas que as pessoas, quando chegam, colocam as coisas na cadeira e ajoelham. E o menininho tão pequenininho fazendo isso. E eu só vi esse menino nessa hora. E depois, quando o Bruno pregou, ele falou que tinha visto esse menino adorar, tal, mas eu estava lá na frente e eu não vi. E ele elogiou o menino, tal. E na hora que as pessoas vieram para frente para receber oração, o Bruno fez uma oração ali por ele, assim, muito carinhosa, abraçou ele e tal, orou. E eu até olhei assim, eu até vi uma hora assim o Bruno orando, mas nem, né? E o Vitor estava do meu lado. E o Vitor não falou nada para mim. Quando o Bruno terminou tudo, o Bruno sentou do lado do Vitor, eu estava numa cadeira atrás conversando. A primeira coisa que o Vitor falou foi: nossa, pai, eu fiquei com ciúmes de você com aquele menino, sabia? Gente, nossa, meu coração derreteu. Aí o Bruno falou, igual falou pro filho pródigo. Lembra que quando o filho pródigo volta, aí o filho mais velho fala: nossa, pai, você nem fez uma festa pra mim, hein? Nossa, você nem pra comemorar, eu tô aqui todo dia te ajudando, você nem fez nada pra mim. E aí o pai fala: mas filho, tudo que eu tenho é seu, né? Faz o que você quiser, você não precisa disso. O Bruno falou do mesmo jeito, ele falou igual o filho pródigo, e o Bruno respondeu igual o rei: mas filho, eu oro por você todo dia, eu profetizo sobre você todo dia. Daí ele falou assim: o quê?
ele ficou com ciúmes e falou assim: nossa, pai, você nunca orou por mim igual você orou por aquele menino. Falou que eu grudei na cabeça do menino. Assim. Que ele grudou, você grudou na cabeça dele. Ele filmou todas as reações do Bruno. Eu falei: amor, nunca mais, quando você estiver pregando, elogie outra criança. Fala só do Vitor, não fala de nenhuma. Porque ele ficou enciumado. E ele só tem 9 anos para ele falar de sentimento. Quantas mortes a gente vê porque as pessoas não têm coragem de se expressar. E eu não sabia. Aí quando chegou em casa, a gente sentado lá, conversando, comendo. Aí o Vitor veio e falou assim: nossa, mãe, você sabia que hoje eu fiquei com ciúmes do meu pai por causa daquele menino? A gente nem sabe o nome do menino. Aí eu falei: meu Deus, sério, filho? Nossa, como assim? Aí ele foi me contando e tal, o Bruno falou. E ele ficou, sabe, sentido. Eu falei: amor, você vai precisar orar pelo Vitor daquele jeito. Ele não fez essa oração ainda, acho que precisa ser num culto. Vai precisar orar pelo Vitor, curar o Vitor ainda. E aí, aquilo ministrou tanto em mim. Porque é tão pequeno, ele só tem 9 anos de idade e ele soube falar sobre sentimento. Ele soube falar como ele se sente. Quantas mulheres querem até matar o marido porque elas estão com ciúmes dele? Olha que lição pra gente. Nossa, amor, fiquei com ciúmes de você hoje por causa daquela mulher. Ou é melhor matar. Ou você vai ver Jesus mais cedo. Os filhos, sabe? Tantos relacionamentos que a gente pode chegar e falar assim: nossa, eu fiquei com ciúmes de você, eu fiquei com saudade de você, eu pensei em você, ou eu fiquei triste com você. Gente, que maturidade! Eu achei isso muito lindo. E o quanto que Moisés precisou ir embora numa caravana e ser curado no Egito. Tantos nomes, estou errando, me ajudem, obrigado. José precisou ir embora numa caravana, sabe, para ser curado em terras estranhas, porque os irmãos não sabiam falar: pai, eu estou com ciúmes de você com José, você não percebe que você trata ele melhor do que a gente? Não seria mais fácil? Não evitaria tanta dor, tanto sofrimento? Porque depois que José foi tirado do meio dos irmãos, houve tamanha, sabe, seca, deserto, foi tão difícil, eles começaram a empobrecer. Era uma das famílias mais ricas, começaram a empobrecer, porque eles mentiram, judiaram do pai, falando que o filho morreu, pegaram um lenço lá, falando, a roupa, né, a túnica dele, falando que era o sangue do filho. Não seria tão mais fácil aqueles filhos conversarem com esse pai, sentarem no sofá da casa, sentarem na mesa da casa e poderem falar: nossa, pai, eu tenho tantos ciúmes daquele seu filho, você trata ele tão bem, só porque você gostou mais da mãe dele? Mas e a gente? Seria tão fácil. E eu acho que diminuiria metade de inúmeras mortes pelo mundo se a gente começasse a ser assim como uma criança, sabe? Um sentimento dessa forma. Que isso você possa mudar a forma como você expressa seus sentimentos, amém? Você lembre disso. E depois você ora pelo Vitor no culto, você agarre ele pelo pescoço. Gente, Judá, lá em Gênesis 49, 10, ele recebe uma bênção. Você tem que glorificar a Deus para que isso aconteça na sua vida. Você tem que ser forte para você tomar posse disso. Gênesis 49, 10. Ele fala assim: o cetro não se arredará de Judá. Ou seja, o favor, o sim, o amém, não vai sair de Judá. Aleluia. Tudo que uma pessoa, ou seja, tudo que uma pessoa que adora a Deus e agradece a Deus, tem gratidão a Deus o tempo todo, tudo que ela pedir, o cetro está estendido sobre ela. E você tem que ser muito forte para falar: Deus, eu vou receber isso, eu quero isso para minha vida, eu tomo posse disso, porque o cetro não se arredará de quem adora. Ou seja, essa pessoa é você? Você é essa pessoa que adora?
Então glorifica a Deus. Está muito fraco essa glorificação para dizer que o cetro seja liberado sobre a sua vida. Para quem não sabe, o cetro é o rei. E ele está descrito ali. Não, descrito é uma palavra muito feia, né? Ele está sendo explicado ali no livro de Esther, que ela não podia se achegar ao rei se ele não estendesse o cetro para ela. Se ela não tivesse autorização dele para entrar, ela não podia nem chegar perto do rei. E se ele estendesse o cetro, ela podia entrar e não morrer. Ou seja, você chegar diante do rei e ele estender o cetro para você, quer dizer que ele viu graça e favor na sua vida. Ou seja, tudo aquilo que você pedir, assim como o rei Assuero disse para Esther: minha rainha, tudo que você pedir, até toda a parte do meu reino vai ser seu. Esse é o cetro de justiça estendido para as nossas vidas. Aleluia. Que a gente possa ver hoje o cetro de justiça estendido para as nossas vidas, para as nossas sementes, aleluia, para os nossos filhos, para os nossos futuros netos, para toda a nossa geração, para todos aqueles que vão nascer a partir da gente. A gente veja o cetro e o favor de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Só compartilhar com vocês, eu tive um sonho essa noite porque eu ia pregar e era a igreja aqui de cima, mas ao mesmo tempo era a igreja aqui de baixo. Sabe essas loucuras de sonho, né? Que eu falo que meus sonhos eu tive um sonho birutá, um sonho louco. Toda vez eu não tenho sonhos normais. Ninguém tem, né, gente? É tudo esquisito. E eu sonhei que o púlpito da igreja era tão grande, que eu ficava muito cansada de pregar, muito cansada. Porque as cadeiras começavam ali da escada de gente. Vai falando amém. Aleluia. As cadeiras começavam dali, ia vindo assim, ia lá até o bebedouro. Só que o púlpito era muito maior, então eu ia falar, né, para olhar para as pessoas de lá. Eu ia andando. Aí eu andava para ir para outro lado. E eu andava tanto, gente, pregando, que eu falava assim: gente, eu tô grávida, eu preciso descansar um pouco. Aí eu parava o culto, as pessoas ficavam assim, igual vocês estão, esperando eu voltar, e eu ia sentar um pouco, deitar, para eu conseguir voltar a pregar. Porque era muita gente. E aí eu falava assim, na pregação, igual eu fiz na sexta, que eu pedi pro Bruno confirmar: foi Paulo que pregou, né, e abriu o coração de Lídia. E eu estava pregando uma coisa parecida, e aí o Bruno me ajudava, e estava o Bruno e o Nado assim na frente cantando e tocando. E aí, antes de eu terminar a ministração, sabe, vocês já viram aquelas reuniões de escola? Que é aquela multidão de gente, quando juntava todas as classes assim no ginásio da escola, que é aquela multidão. E aí, antes às vezes do diretor acabar, as pessoas já estão levantando. E aí eu só estava, então, gente, nós vamos finalizar para a gente orar. E eu ia organizar: quem quer receber salvação vem aqui, quem quer receber cura vem aqui, blá blá blá. Aí não deu tempo, eu só falei: então a gente vai orar. As pessoas já começaram a levantar desesperadas para correr para frente, começaram a se movimentar. Eu fiquei olhando assim: nossa, mas elas não vão nem esperar eu organizar. E já começou a vir aquela multidão de gente assim para frente. Muita gente, mas muita gente vindo orar, sedenta, buscando a Deus assim, querendo oração, querendo mais de Deus, querendo ficar perto, sabe, do fogo que queima no altar. E aí eu olhava assim, eu falava, aí como já tinha muita gente, eu ia num outro canto e falava assim: então quem quer receber cura vem desse lado, porque quem tem dor de cabeça, aí quando eu ia falar crônica, o tio Carlos foi lá na frente e falou assim: eu tenho dor de cabeça crônica, eu quero receber oração, que eu vim hoje aqui só porque eu quero me libertar dessa dor de cabeça crônica. Aí eu falava: amém, já fica aqui, tal, quem mais tem alguma dor, não sei o quê. Gente, mas era muita gente. E era uma gente assim que não cansou. Quem aqui já teve um médico tão bom? Eu já tive uma médica tão boa que às vezes ela tinha parto, lembra? Ela tinha um parto e ela ia embora fazer o parto, e aí ficava todo mundo esperando ela voltar. De tão boa que ela era, porque falou: não posso perder a consulta com essa médica por nada. E aí todo mundo ficava lá esperando, inclusive eu, grávida, ia embora para esperar ter a consulta com ela. E era desse jeito, sabe? As pessoas tudo loucas, sedenta, faminta, querendo oração,
querendo mais de Deus. Gente, eu não consigo descrever, sabe? Se você conseguir lembrar como é um estádio de futebol, estádio de escola, que aquelas pessoas tudo maluca, era desse jeito a igreja. Nem tinha apelo, nem dava tempo de chamar para frente. As pessoas começavam a disputar para ficar aqui, ó, encostadinha no altar. Ai, até canso de pensar. Glória a Deus. Aleluia! Porque nós seremos uma igreja da tribo de Judá. Nós seremos uma igreja que vai louvar assim e vai louvar assim. Nós seremos um povo que vai agradecer e louvar e adorar, independente da situação que a gente vive. Isso é uma marca. E o cetro se estende sobre aqueles que têm um coração assim. Amém? E lá em Deuteronômio 33:7, olha que coisa extraordinária também. O que Moisés abençoa ali a tribo de Judá, ele diz assim: e isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo, as suas mãos lhe bastem, e tu sejas em ajuda contra os seus inimigos. Ou seja, o Senhor vai ouvir tudo que Judá fizer, tudo que Judá orar, o Senhor vai ouvir. E Ele vai livrar ele dos inimigos, ó. E tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Quem tem a marca de Judá vai ter o cetro estendido sobre você. E tudo que você orar vai ser atendido. Porque o Senhor dos céus vai ouvir a sua voz. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Ah, meu Senhor, Jesus, gente, eu estou ficando cansada, eu vou ali descansar um pouquinho. Vamos profetizar que seja igual no meu sonho. Gente, que coisa linda. Que cena linda. Quando eu penso naquela cena, parece que eu vivi ela. Não parece que eu sonhei. Sabe aquele sonho que você fala assim, quero esquecer esse sonho maluco. Esse é um sonho que eu lembro, eu falo, nossa, parece que eu estava lá. Só de falar eu já fiquei ofegante. Já me deu a sensação do cansaço que eu estava no sonho. Foi forte. Amém. Glória a Deus, eu creio. Gênesis 30, verso 17. Olha só. Vamos ler o 18, vai. Gênesis 30, verso 18. Diz assim: então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido, e o chamou de Issacar. Vamos falar da tribo de Issacar. Ele significa galardão, um presente. E em Gênesis 49, 14, 15, a bênção que Jacó libera sobre Issacar é: Issacar é um jumento de forte os ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Quem aqui, como é as brincadeiras aqui? Quem gosta de chamar os outros de jumento? Quando você chama os outros de jumento, você está querendo dizer o quê? Pode compartilhar comigo. Coisa linda. Não. O que vocês querem dizer quando você chama alguém de jumento? O seu pai? Você está querendo dizer seu burro? Não, mas no sentido assim, seu sem inteligência, seu tonto, seu imbecil, seu idiota, né? Aí você fala jumento. Mas quem aqui... Não, agora vamos lá, vamos ter uma cura aqui. Quem aqui já foi chamado de jumento? Pode levantar as mãos. Eu fui chamado de jumento. Não é pra se envergonhar não. A gente está lendo a Bíblia, está na Bíblia. Olha o que significa jumento. É um animal resistente, dócil, inteligente, dotado de grande senso de sobrevivência e tem grande utilidade no campo. Aleluia! Quando alguém te chamar de jumento, fala glória a Deus. Oh glória, eu sou dócil, eu sou dotado de
de inteligência, eu sou grande no meu senso de sobrevivência, eu sou resistente. Olha que elogio. Você pensa que você está sendo xingado, mas você está sendo elogiado. Foi a bênção que Jacó... Agora imagina o pastor abençoando os filhos dele como Jacó e falando assim. Vamos lá, vou falar aqui para o Pablo, que está bem aqui perto dele. Pablo, você é a tribo dos Pablitos agora. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Põe aí, deixa aí Gênesis 49, 14, do 15. Eu te abençoo que você é um jumento forte nos seus ossos. Aí os outros irmãos vão fazer o quê? Vai ser isso que os outros irmãos vão fazer. Ih, é um jumento. Vão dar risada. Você pensa que os irmãos fizeram isso? Não. Porque eles entendiam o que significava, não era uma bênção ruim, era uma bênção extraordinária. Você é inteligente, gente, totalmente diferente. Chamar alguém de jumento tá chamando de sem inteligência, mas jumento é inteligente. É um bichinho muito inteligente. No Nordeste, ele tem extrema importância de carregar as coisas, de ajudar demais. Você já teve um, Alva? Porque é bom o bicho, né? O jumento ajuda. Tá vendo? Ele não empresta. Ele empresta os filhos, né? Porque o jumento é coisa boa. É coisa boa demais. Só que a tribo de Issacar, ela teve um diferencial. Olha só, o pai abençoou eles com uma inteligência diferente da dos outros irmãos. Cada um tinha o seu destaque, vamos dizer assim, né? Cada um tinha a sua estrela ali. E a tribo de Issacar, ela ficou, vamos enfatizar essa parte aí da inteligência, ela ficou conhecida como a tribo dotada em ciência. Está lá em 1 Crônicas 12:32, vamos abrir lá? Primeiro livro de Crônicas, 12, verso 32. Primeiro livro de Crônicas, 12, verso 32. Olha só. Davi manda chamar a tribo de Issacar por conta do que eles eram. E viu, vou ler na minha, e dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência, ou seja, muito inteligentes em ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Ou seja, eles eram como doutores da época. Não existia faculdade, não existia bacharel, MBA, graduação, não existia nada disso. E eles tinham no espiritual da unção que o Pai liberou sobre eles, essa autoridade de serem superdotados como jumento. É engraçado, né? Porque pra gente chamar jumento é uma coisa tão ruim, e ser um jumento para eles é uma coisa tão boa. E eles foram escolhidos pelo rei Davi para ajudar no discernimento dos tempos, das estações, das coisas que iam acontecer. E embaixo fala assim: e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. O que eles diziam, os irmãos obedeciam, porque eles eram o destaque da tribo dotado de ciência. Isso é muito extraordinário. Quem quer receber isso para a sua vida? Quem quer receber que você vai receber do Senhor essa noite? Que você seja essa pessoa dócil, inteligente, superdotado. Aquele que quando vai precisar falar alguma coisa, trazer alguma direção, as pessoas vão reconhecer que é uma direção vinda dos céus, vão respeitar o que você diz. Isso foi o que essa tribo recebeu.
pela bênção do Pai. E Zebulon significa habitação, exaltado, morada de honra, presente. Quando Zebulon nasceu, a mãe dele disse, lá em Gênesis 30:19, não precisa abrir: Deus me deu uma boa dádiva. E em Gênesis 49:13, vamos abrir lá a bênção do Pai. A bênção de Jacó sobre Zebulon foi que ele seria porto dos mares. Gênesis 49:13. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Mares significa multidões. Quem aqui quer expandir os seus negócios para multidões? Quando você recebe uma unção para fazer negócios, aonde as pessoas dizem, isso aqui não é nada, é só areia, só você vai encontrar os tesouros escondidos ali. Porque completa com Deuteronômio 33, verso 18, que Moisés diz assim para Zebulon: alegra-te nas tuas saídas, e tu Issacar nas tuas tendas. E eles chamarão os povos ao monte, e ali apresentarão as ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Ou seja, só quem tem unção de Zebulon consegue enxergar que aonde não existe nada, embaixo daquilo ali que pensam que não existe nada, tem tesouros escondidos. Foi isso que Moisés abençoou ali a vida de Zebulon. Você é aquela pessoa que no lugar onde não existe nada, onde as pessoas vão só dizer e passar, é impossível que alguma coisa boa saia daí. Mas você vai encontrar o que ninguém vê, porque a unção de Zebulon faz com que você tenha essa graça de conseguir ver o que ninguém mais consegue ver. E essas pessoas são aquelas pessoas que mais crescem, porque elas conseguem ter ideias que ninguém teve. É a melhor parte em que nós podemos entender que esse lugar, esse bairro onde nós estamos, quem pode acreditar o que pode sair do Jardim Manchester? Quem consegue ouvir notícias boas desse lugar? Já foi famoso no que era ruim. Mas nós que estamos localizados aqui, somos aqueles que ninguém acredita nisso daqui, mas nós acreditamos, amém? Nós podemos ver que vai sair coisa boa daqui de Israel, porque não era o que diziam? Será que pode existir alguma coisa boa que venha de Israel? Mas é o que pode existir, porque Deus gosta disso. Deus não quer fazer com que nós estejamos diretamente no lugar ali exaltado. Ele faz daquele lugar onde todos não acreditaram, aonde todos disseram que era impossível, ser possível, era acontecer. Então, se você tem algum negócio, se você tem algum sonho para a sua vida, de algo que você queira que isso cresça, que isso seja alavancado, você precisa receber a unção de Zebulon, porque você vai estar localizado no porto dos mares, aonde chega e sai gente o tempo todo. Serão abençoadas as suas saídas de tudo aquilo que você fizer. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Vou pedir para a banda vir aqui. Nós vamos clamar ao Senhor para que essas marcas estejam fortes na nossa vida. Que Deus atenda a nossa aflição. Que Deus venha nos ouvir essa noite. Que Deus venha trazer união. Deus venha ser louvado. Que nós venhamos encontrar morada de honra. Que Deus venha nos presentear com galardão. Que essa seja a noite do divisor de águas nas nossas vidas. Que essa seja a noite aonde o mover de Deus vai começar a operar. Feche os seus olhos e comece a entrar em oração. Clamando aos céus,
diante de todas essas bênçãos em que você ouviu, qual delas o seu coração bate mais forte, em que você pode essa noite receber e fazer com que isso receba dentro de você, para que você tenha um testemunho para essa semana, que você receba de tal forma que para essa semana você veja o agir de Deus na sua vida, você veja uma resposta daquilo que você vem buscando. O que é aquilo que você vem buscando, que você precisa de uma resposta para hoje? Porque antes das coisas acontecerem, Deus fala com a gente, Deus avisa a gente. Quem tem unção não precisa de uma confirmação do homem, de um papel, não precisa de uma ligação de alguém. Você recebe aquilo no espiritual primeiro, e depois aquilo se materializa. Amém? Comece a clamar: Senhor, essa noite nós estamos aqui, Senhor, porque queremos receber uma marca. Queremos receber, meu Deus, aquelas bênçãos que estão preparadas para nós, como é a Tua palavra. Mais de 8.000 promessas para nós. Mais de 8.000 promessas acontecerem nas nossas vidas. E nós queremos tomar posse delas agora. Dessa bênção profética que Jacó liberou sobre os filhos dele. Como filhos do Senhor, Pai. Como parte na herança. Nós queremos agora reivindicar no mundo espiritual que seja concedido a nós, que venha cair sobre nós, que venhamos confiar apenas com uma palavra Tua. Apenas com uma palavra Tua venhamos ver, meu Deus, os testemunhos, venhamos ver os milagres. Que o Senhor traga sobre a igreja, meu Deus, uma semana de abundância, de testemunhos. Uma abundância, meu Deus, do que o Senhor vai estar fazendo na vida de cada um, naquilo que vai estar acontecendo, meu Pai, sobre a vida deles, sobre a vida financeira, sobre a vida ministerial, sobre a vida familiar, Pai. Vem trazendo restauração, vem trazendo uma semana de cura nos filhos. Vem, Senhor, vem abrir a madre naquelas que desejam, Senhor. Vem, Senhor, vem trazer um tempo de frutificação. Vem, Senhor, trazer um tempo de pessoas sedentas, famintas pelo fogo que queima no altar, Pai. Por aquelas que vão disputar em estar buscando mais de Ti, meu Deus. Ah, Espírito Santo, vem se mover aqui essa noite. Vem se mover aqui essa noite, Espírito de Deus. Nós queremos, Pai, uma marca. Nós queremos uma marca da tribo nas nossas vidas hoje. Nós queremos ser marcados. Nós queremos, meu Pai, ver o Teu agir aqui. Vem, Senhor, que esse seja o tempo de frutificação. Que esse seja o tempo como nação brasileira, em que nós vamos avançar, Pai. Em que veremos o nosso país, a nossa cidade, os lugares por onde passamos, estando em lugar de honra, Pai. Vem trazer o Brasil para um lugar de honra. Porque o Senhor, Pai, é aquele que traz dupla honra sobre todo aquele, meu Deus, que passou por tanta humilhação. O nosso país que foi conhecido como terra assolada, terra desconhecida, terra esquecida, terra, meu Deus, que ficou roubada. Senhor, que esse seja o tempo da redenção do nosso país. Vem redimir o nosso país. Vem liberar o sangue do Cordeiro sobre nós. Que esse seja o tempo, Pai, em que a nossa nação irá glorificar o Senhor. Irá ver, meu Deus, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei. Nós queremos, Senhor, unir as nossas forças. Queremos nos unir como igreja, Pai. Aclamar que seja o tempo do Senhor, não somente para nós. Não somente para nós que estamos aqui, mas que seja o tempo do Senhor sobre o Brasil. Seja o tempo do Senhor sobre essa nação, Pai. Nós fomos levantados, nós somos escolhidos como aqueles, meu Pai, que vão trombetear a palavra.
E o Senhor, meu Deus, irá guiar o coração daquele que lidera o nosso país, Pai. Vem, Senhor, vem trazer um mover essa noite sobre nós. Traz um mover sobre a nossa terra. Senhor, faz acontecer no Brasil o que nunca houve antes, o que nunca existiu. Nós cremos, Pai, nós cremos que essa bênção profética está sobre nós. Essa bênção de que o Senhor vai nos ouvir, que o cetro vai estar estendido sobre nós, Pai. Que o Senhor nos ajudará contra todos os nossos inimigos. Que enquanto nós te adoramos, os nossos inimigos, Senhor, são destronados. Os nossos inimigos perdem a batalha e nós nem precisaremos lutar, assim como Jeosafá, meu Deus. Nós vamos fazer um ato profético agora. Eu vou pedir para você vir aqui na frente. Nós vamos continuar intercedendo pela nossa vida, pelo nosso país, pelas nossas gerações. Que você venha aqui estender as suas mãos, usar a sua voz. A única coisa que nós temos hoje, a nossa voz. Que você venha aqui representar a sua geração. Que você venha representar os seus filhos. Que você venha pensar no que vai ser amanhã dos nossos filhos, dos nossos netos. Senhor, nós não queremos, Pai, ver o nosso país, meu Deus, o nosso país entrar em guerra, o nosso país entrar em fome, Senhor. Nós, como teus filhos, clamamos essa noite, que a nossa voz profética alcance os céus, Pai. A nossa voz alcance os céus, meu Deus. E nós venhamos clamar, Senhor, para que o futuro dos nossos filhos seja um futuro no Senhor guardado, independente de quem ganha, independente de quem sente naquela cadeira. O Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor é muito maior do que qualquer homem. Nós, como igreja, Pai, clamamos e estamos buscando o Senhor esse tempo todo. Assim como o Senhor disse para Daniel no primeiro dia em que você começou a orar: eu já tinha te ouvido, mas houve guerra. E que o Senhor use a nossa voz agora para que essa guerra seja vencida pelo povo do Senhor. Essa guerra agora seja vencida do povo do Senhor, Pai, seja nossa. Que o Senhor ouça a nossa adoração, Pai. Que a nossa adoração invada os céus hoje. E nós venhamos ver o teu agir, Pai. Entra com poder, entra com providência sobre o Brasil. Estende o cetro sobre os nossos filhos, Pai. Se o Senhor não vier por nós, que venha pelos nossos filhos, que venha pelas nossas crianças, Senhor. Nós clamamos, meu Deus. Vem, Jesus. Estende o cetro sobre nós. Recebe a nossa adoração. Não é sobre nós hoje, não é sobre o nosso umbigo, mas é sobre o que o Senhor tem para fazer nesse país. Vem, Senhor, vem intervir, Pai. Vem com a intervenção dos céus. Envia anjos guerreiros aqui, Pai. Envia anjos guerreiros sobre o Brasil. Que seja o tempo do Brasil alavancar, meu Pai. O tempo do Brasil crescer. Vem, Jesus. Vem, vem. Aquele que há de vir, o seu poder vai ressurgir.
Pai. Te louvamos e vamos continuar crendo, Deus, que o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor nos ouviu, o Senhor nos atendeu. E independente da apuração desses votos, nós temos paz no Senhor, porque paz também é uma promessa. E nós descansamos em paz no Senhor, porque independente quem esteja lá, o Senhor nos dará proteção, o Senhor cuidará de nós, o Senhor jamais irá nos desamparar. E nós acreditamos, meu Deus, na Tua palavra. Nós continuaremos firmes em clamor à Tua palavra, Pai. Muito obrigado por essa noite, Deus. Nós entregamos tudo. Seja feita a Tua vontade, Deus. Seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, Pai. Em nome de Jesus, obrigado. E leva cada um de nós debaixo da Tua graça, da Tua proteção, meu Deus. Em nome de Jesus.